No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Nós estamos então no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 17. E diz o verso 17: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vou ler novamente. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A parte A aí do versículo, né? Muito bem. Esta é a passagem para nossa reflexão neste momento. Vai chover, abre as comportas do céu e vai chover. Esta passagem, ela fala justamente sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, que no Antigo Testamento, ele era enviado da parte de Deus a alguns escolhidos, a algumas pessoas. E você, lendo o Antigo Testamento, você vai encontrar situações ou passagens onde o Espírito Santo era derramado sobre algumas pessoas para algumas missões específicas e depois novamente era retirado. Era o tempo da lei, não era o tempo da graça. Mas ali na festa em Pentecostes, depois que Jesus morto foi, crucificado, morto, ressuscitado, havia uma promessa que já era dita no profeta Joel. E agora novamente, esta mesma passagem, ela é descrita aqui em Atos dos Apóstolos, aonde vai dizer, reforçando ou atualizando ou trazendo novamente ao presente a promessa do profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Bom, queridos, o Pentecostes, ele transformou a vida de muitas pessoas. Eu posso citar a pessoa de Pedro. Pedro sempre foi inconstante, enquanto ali seguidor de Jesus Cristo. O inconstante Pedro foi transformado em um vitorioso pregador, pois cumprindo-se o dia de Pentecostes, como nós lemos. Então Pedro, ali em Atos capítulos 2, de versos de 1 a 14, você encontra o que eu vou agora dizer numa simples palavra, uma simples mensagem. Pedro se colocou em pé com os 12. Pedro levantou a sua voz e disse. E ali você vai ouvir em Atos 2, de 1 a 14, a grande pregação de Pedro. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. E isso, meu querido, não ficou apenas em palavras. O apóstolo também agiu. Mal o alvoroço de Pentecostes havia silenciado toda Jerusalém, já estava cheia com o seu nome. Foi isso que aconteceu. Nem bem aquele barulho de Pentecostes silenciou. Jerusalém foi inundada com o nome
Juntamente com o de João, Pedro se tornou conhecido. Por quê, querido? Porque os dois haviam servido de canais para que o poder do Cristo ressurreto tocasse um coxo de nascença, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, ali em Atos 3, versículo 2. Pedro estendeu a sua mão e o poder de Deus que estava dentro dele trouxe vida aos músculos daquele homem incapaz. Mais tarde, a simples sombra deste grande apóstolo vai curar os enfermos. Querido, eu tenho certeza de que qualquer pessoa que tenha algum poder, em qualquer área, precisa de muita determinação para não usar esta força de forma indiscriminada. Somente a alguém controlado pelo Espírito Santo pode ser confiado esse poder. Porque, meu querido, muito de nós iríamos usar esse poder em nosso próprio proveito. E você consegue entender e visualizar aí no seu coração que hoje existe muito disso. Pessoas que estão chamando a glória para si mesmo. Pessoas que estão chamando o louvor, a glória para si mesmo. Para o seu próprio proveito. Pessoas que estão tirando proveito do Evangelho. Não estão mergulhadas na graça. Então, a primeira oposição séria que os discípulos eleitos tiveram de enfrentar foi dos próprios mestres da sinagoga. Não foi dos comerciantes. Aquele, por exemplo, que fora curado, saltando e louvando a Deus, deixou os adoradores do templo abismados. O seu louvor, a sua maneira de se manifestar, que quebrou talvez o silêncio sepulcral daquele lugar, aquele silêncio religioso daquele lugar. Também destruiu os argumentos da comissão eclesiástica, dos líderes, dos sacerdotes daquele tempo. Porque eles haviam sido formados para investigar esse milagre. O mundo de então desprezou esse feito e os teólogos zombaram dos discípulos, pois esses seguidores do mestre eram considerados homens incultos, homens ignorantes, homens sem estudo. Você encontra isso lá em Atos 4, versos 13. Que bendita ignorância foi esta, porque o apóstolo Pedro, preste bem atenção nisso, meu querido. Ele que foi chamado de inculto, de ignorante, escreveu 2 excelentes epístolas. E você quer saber mais? O outro apóstolo João escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas, e depois, para completar, ele acrescentou um livro que até hoje confunde os sábios, que foi o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Bendita, santa ignorância. Mas, meu querido, nem tudo foi alegria. Assim como Adão e Eva caíram, mesmo estando na atmosfera ideal lá do Éden, e Judas também caiu, mesmo estando na companhia perfeita de Jesus Cristo. Assim também Ananias e sua esposa Safira caíram enquanto estavam vivendo no fulgor do Espírito Santo, que havia descido sobre eles ali mesmo em Pentecostes. Eles caíram, preste atenção nisso, meu querido. Até então, a igreja não tinha nenhuma mancha, nenhuma ruga ou qualquer coisa desse jeito, desse tipo. Contudo, agora estava parecendo a velha, antiga Roma. Em certa ocasião, Cato, ele era um grande orador romano. Então Cato, apontando para o norte da África, do outro lado lá do Mediterrâneo, e num gesto tenso e amedrontador, ele vai exclamar: Cartago tem de ser destruída. Contudo, querido, não era essa cidade o verdadeiro inimigo de Roma. E também não foi quem a destruiu. A destruição de Roma veio de dentro, não de fora. E foi exatamente isso o que sucedeu à igreja primitiva. Os ataques que vinham contra ela do lado de fora eram fáceis de ser detectados. Agora, ela precisava do espírito de discernimento de Pedro para reconhecer o esforço sutil para destruí-la. E sabe de onde vinha? Vinha de dentro. Talvez Ananias havia recebido o Espírito Santo poucas semanas antes da sua morte súbita.
Porém, querido, a sua atitude de avareza com relação à venda de sua terra não foi algo decidido repentinamente. Tão sério, Pedro sabia que Satanás havia, que eu penso que aquele lugar ficou assombrado. Porque isso deve ser assombroso. Deve ser assombroso ir para uma igreja onde o poder manifesto do Salvador ressurreto era tão grande que alguém até mesmo tenha morrido e sido lançado no campo do oleiro. E onde um outro também tenha ressuscitado pelo poder do Espírito. É emocionante, no mínimo é emocionante, é impactante. E o resultado desse acontecimento foi um verdadeiro avivamento. Mas o que tem significado? Que significado tem o avivamento nos nossos dias? Quando se fala que uma igreja pegou fogo, que significado isso tem nos nossos dias, literalmente falando? Se não tem como fruto conversão e santidade, mudança, obediência à palavra, se não tem, fogo do Espírito não pode ser. Eu não sei se você consegue imaginar, mas quando Safira chegou ao local onde estavam os irmãos, 3 horas depois que o marido havia morrido, aqueles primeiros cristãos ainda estavam lá, no culto. O que será que os sustentava depois de um acontecimento tão grande como esse? De uma manifestação tão poderosa, chocante, emocionante como essa? Eles estavam lá, ainda. Alguma coisa os segurava. Mas a resposta é só uma, querido. Jesus Cristo estava presente no meio deles. Aquele que havia prometido andar no meio dos 7 candeeiros de ouro e permanecer entre eles, achava-se presente. Ali estava ele vivo e amoroso, iluminando e inspirando. Prolongar uma reunião por 3 horas não irá trazer o Espírito Santo. Entretanto, quando ele é o mestre da cerimônia, aleluia, quem sentirá vontade de sair? Eu fico pensando, porque nós queremos provocar o avivamento. Então nós pulamos, então nós dançamos, então nós cantamos ao extremo, nós gritamos, nós giramos. Nós até balbuciamos orações. E denominamos orações em mistério. Para, muitas das vezes, evocar o Espírito Santo. Ou invocar o Espírito Santo. Quando na verdade é Ele que nos dá estas manifestações. E aí nós entendemos porque a pressa em muitas reuniões, o cansaço, a fadiga. E por que nós estamos relacionando frieza com silêncio? Se a pessoa está em silêncio, ela está fria no Senhor. Para ela estar cheia de Deus, muitos acreditam que ela precisa estar manifestando de alguma forma. Mas manifestar barulhos ou palavras sem mudança em nós não significa, meu querido, que é obra do Espírito Santo, porque ele muda o coração. O grande avivamento não é o barulho. Quando se fala em barulho, é o barulho do testemunho que incomoda, que arrasta, da mudança que acontece. Faz aí uma reunião em alguma igreja aí de 3 horas se o povo não achar ruim. Muitos não conseguem ficar, porque não há, muitas das vezes, a ação do poder, do fogo do Espírito Santo. Hoje em dia é até uma grosseria
uma infelicidade. A tentativa de adaptar a ação do Espírito Santo. Onde é que temos no Novo Testamento alguma indicação de que estejamos certos em fazer um culto de adoração dominical de apenas 1 hora, pela manhã ou à noite? E alguém vai dizer que os pregadores modernos estão sendo capazes de fazer o que a igreja não conseguiu fazer durante mais de 2000 anos. Ou seja, fazer Cristo parecer uma pessoa enfadonha, uma pessoa cansativa, uma pessoa repetitiva, uma pessoa que não faz mais. Veja que no dia de Pentecoste, o mundo acabou apedrejando aqueles homens que estavam cheios do mosto do Espírito Santo. Ele simplesmente escarneceu deles. Eles classificaram aqueles homens como embriagados. Contudo, foram precisos, esses tais bêbados, vamos dizer assim, para ignorar o mundo e inflamar a igreja. E hoje, alguns teólogos vão dizer, eram homens ignorantes, eram homens sem estudos, eram homens que eram pescadores, eram homens que viviam em situações de pobreza e até de miséria. Eram trabalhadores de serviço pesado. E hoje nós classificamos esses discípulos, a maioria deles, como homens pobres, homens incultos, homens ignorantes, mas incendiaram a igreja. O que dizer dos grandes teólogos do nosso tempo? Ou dos aparentes grandes teólogos, dos grandes centros de teologia do nosso país e do mundo? E por que então o mundo não está incendiado? Por que o mundo não está incendiado se homens ignorantes e incultos, como dizemos no nosso tempo, incendiaram a igreja, e homens cultos, estudados, atrás dos seus ternos, atrás das suas mansões, atrás das suas valiosas ofertas para se dar uma palestra, uma conferência. Homens que estão montados nas suas fortunas. Retirada do Evangelho. Já é uma contradição. Pois o Filho do Homem não tem aonde recostar sua cabeça. Pois Paulo, um dos maiores pregadores, até missionários, porque fez muita missão, muitas das vezes dormia ao relento, mas inflamava todos os lugares por onde passava e se consumiu até ser morto por causa do Evangelho. Que discrepância é essa de estarmos tão distantes desses homens? E aí nós conseguimos explicar o porquê que a igreja não incendeia, numa linguagem figurativa. Talvez aí podemos colocar também aquele versículo do Evangelho que diz que a letra mata. Não há incêndio mais nas igrejas, no sentido espiritual. Talvez a nossa oração, o nosso clamor, ele tem sido por bênçãos. Ele tem sido um clamor para que a nossa vida melhore, para que a nossa situação econômica, socioeconômica melhore. Talvez o nosso clamor tenha sido para que o nosso filho se dê bem, para que a nossa filha ela se dê bem na vida. Talvez esse tenha sido o motivador primeiro e maior na nossa vida. E nós deixamos a prioridade que seria: Deus transforma a minha vida. Me enche do Espírito Santo de forma a transformar meu coração, incendiar o meu coração e transbordar a minha vida. Me dá força que eu não tenho mais. Ânimo e visão espiritual, porque eu não tenho conseguido ver os teus projetos. Em contrapartida, nós insistimos. Nós insistimos na pobre oração da bênção material. E nós falamos, mas não pomos a mão na massa.
estruturas cristãs inteiras estão ruindo. Literalmente ruindo. Porque nunca foram cristãs. Distante estamos dos primitivos. Daquilo que era a realidade daqueles homens. Do que eles viviam, do que eles compartilhavam, do que eles tinham como meta. Por isso, querido, eu quero dizer algo que eu já disse aqui. E que muitos pregadores têm dito. Sodoma e Gomorra não tinham meios de comunicação. Sodoma e Gomorra não tinham mídia, não tinham púlpitos, não tinham ministérios de louvor, não tinham conferência, não tinham profetas, não tinham uma literatura cristã como nós temos. E mesmo assim, foram condenadas. Nós não podemos nos esquecer que a nossa geração tem todas essas facilidades para propagar a boa nova. E acharmos, porque estamos num tempo da graça, seremos agraciados, sem aceitarmos o propósito do Evangelho. Existem países, meu querido, que a Bíblia não pode ser lida. Pessoas são queimadas. Pessoas são julgadas. Pessoas são rasgadas literalmente ao meio por professar a fé em Jesus Cristo. Nós estamos numa situação confortável. Mesmo assim, o fruto desse conforto não é conversão. De tanto falar que a graça está aí para salvar todos, de tanto anunciar um Deus que ama a tudo e a todos, de tanto trazer uma boa nova que não nos adverte sobre a conversão, de tantos anunciar uma boa nova que é só perdão e graça, que nunca é sacrifício, que nunca é ficar incomodado em procurar conhecer a vontade do Senhor. De tanto anunciarmos o evangelho de shows, de eventos que as pessoas se emocionam, ficamos acomodados e achamos que está tudo bem. E o evangelho não nos choca mais. O Evangelho não nos incomoda e o Espírito Santo não tem espaço para nos contristar. E dessa forma, nós vamos perdendo a intimidade com a palavra de Deus. Então nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Usar o nome avivamento. Gritar para os quatro cantos que está vivendo o avivamento. Que está havendo um avivamento, não é difícil de fazer. O difícil que nos incomoda, que nos constrange, que nos incomoda, que nos tira o sossego, que nos tira o comodismo, que nos convida a sair da zona de conforto, é justamente olhar para as Escrituras e ver o que significava avivamento para aquelas pessoas. E o que significa para nós? E tentar entender se faz sentido. Estamos precisando, sim, querido, de avivamento. De um avivamento que seja consequência de um comprometimento com a palavra. Mas não estamos vendo. Não estamos conseguindo ver, não estamos conseguindo testificar destas coisas. O tempo vai passando, o tempo vai encolhendo. E é por isso que os grandes telejornais
sobre violência e morte aumentam todos os dias. Porque todos os dias acontece ao extremo. Violência, morte, estupro. Quebra de regras, de leis bíblicas. E explodem guerras, terrorismo, em tudo quanto é parte do nosso mundo. E falta espaço nos telejornais para tanta notícia ruim. Porque elas realmente estão acontecendo. Talvez nós não estamos vendo, mas o mundo está sendo despedaçado. Está ruindo. As estruturas, o homem está sem a estrutura necessária para realmente ser chamado de homem, de filho de Deus. Afrontou-se tanto a palavra de Deus, desvalorizou, lançou fora, caiu no esquecimento. Foram dando espaço para coisas do nosso tempo, coisas carnais. Estamos colhendo o fruto de uma geração que não quis Deus e que não quer Deus. Estamos colhendo o fruto de uma geração que aboliu Deus da sua vida. Por isso, meu querido, quando você aceita Cristo é tão difícil, porque é uma irrealidade, é uma coisa irreal, incomum, atrasada aos olhos desse mundo. E o que diremos nós? E o que faremos? Esse restante que insiste, aleluia, insiste em seguir os segmentos, os caminhos, os ensinamentos de Jesus Cristo, vai sofrer. Mas é isso que vale a pena. Aceitar a Jesus Cristo, deixar ser incomodado pelo Espírito Santo, contristado pelo Espírito Santo. Mesmo que muitas vezes, meu querido, você chegue a uma conclusão que não vai conseguir. O Espírito Santo tem um compromisso, aleluia. Uma missão, aleluia. Que é restaurar, regenerar corações. O meu e o seu. O mundo precisa de homens que sejam labaredas de fogo espiritual. Pessoas sedentas por avivamento. Pessoas que sonham com avivamento, que têm um objetivo na vida, serem avivados de fato. Mais do que nunca esse é o tempo, porque tem se faltado. É interessante que numa geração onde há muita manifestação de Deus, aonde há uma repleta manifestação de Deus, vai-se então mantendo. E alguns gravetos, num sentido espiritual, numa linguagem figurativa, alguns gravetos mais acesos do que o outro, acabam incendiando um ao outro cada vez mais e mantém-se a chama. Agora, numa geração onde as brasas estão só virando cinzas, qualquer brasa é de fundamental importância para reativar, para encontrar uma outra brasa e assim aquecer até formar um fogo. Eu creio sim que há muitas brasas que não se apagaram, que em muitos lugares existem brasas que não se apagaram e que estão prestes a incendiar. E é disso que o mundo tem precisado, queridos. Não são de leis novas para facilitar a vida do ser humano. Não são de leis novas para simplesmente atender a uma necessidade humana que porventura não querem saber dos preceitos de Deus. Não é um sistema novo. Não é uma ordem mundial nova que nós precisamos. Não é de prazer, não é de lazer. Não, nós não precisamos dessas facilidades todas que nos são oferecidas.
Realmente nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Desta promoção, que promovam a ação do Espírito Santo. Sem a qual, querido, não há reavivamento, não há avivamento, não há fogo espiritual. Foi desta forma que aqueles discípulos simples incendiaram a igreja daquele tempo e incomodaram todas as estruturas daquele tempo. Porque a chama, verdadeira chama do Espírito Santo, estavam sobre eles. Não eram manifestações simplesmente emocionais, mas eram transformações que começavam dentro deles e transbordavam a todos que estavam ao redor. Cada vez mais. Deus tem nos chamado para sermos homens e mulheres avivadas. Toda a hierarquia das igrejas precisam do avivamento. Que Deus envie o Espírito Santo. Que Deus envie o Espírito Santo sobre a igreja dos nossos tempos. Senhor, nós estamos necessitados. Envia o teu Espírito Santo sobre nós.